Você já se perguntou por que os cristãos jejuam e fazem penitência na Quaresma? Será que é apenas uma tradição ou existe um propósito mais profundo? Hoje você vai descobrir o verdadeiro significado desse tempo sagrado e como ele pode transformar sua vida espiritual. A Quaresma é um período de 40 dias que prepara os cristãos para a Páscoa, mas o jejum e a penitência vão muito além do que a maioria das pessoas imagina. Fique até o final para entender o propósito real desse tempo e compartilhe este vídeo com alguém que precisa ouvir essa mensagem. A Quaresma é um período de 40 dias de preparação espiritual que antecede a Páscoa, a maior celebração do cristianismo. Durante esse tempo, os fiéis são chamados ao arrependimento, à oração, ao jejum e à caridade, buscando uma renovação interior para celebrar a ressurreição de Cristo. O número 40 não foi escolhido aleatoriamente, mas tem um forte significado na Bíblia, estando associado a momentos de provação, purificação e transformação espiritual. A origem da Quaresma. A prática da Quaresma tem raízes na igreja primitiva. Desde os primeiros séculos do cristianismo, os cristãos sentiam a necessidade de se preparar espiritualmente para a Páscoa, relembrando os sofrimentos e a vitória de Cristo sobre o pecado e a morte. Os primeiros registros da observância da Quaresma remontam ao século IV, após o Concílio de Nicéia, 325 d.C., que ajudou a formalizar a tradição dos 40 dias de jejum e penitência. Essa prática foi inspirada diretamente nos 40 dias que Jesus passou no deserto em oração e jejum, preparando-se para a sua missão pública. Com o tempo, a Igreja organizou o período da Quaresma como uma jornada espiritual, convidando os fiéis à conversão e à preparação para a Páscoa. O significado do número 40 na Bíblia. Na Bíblia, o número 40 aparece diversas vezes, quase sempre relacionado a momentos de provação, arrependimento e transformação espiritual. Alguns dos exemplos mais marcantes incluem 1. Jesus no deserto, Mateus 4, versículo 1 a 11, Lucas 4, versículo 1 a 13. Antes de iniciar sua vida pública, Jesus passou 40 dias e 40 noites no deserto, em jejum e oração. Durante esse período, ele foi tentado pelo diabo, mas resistiu a todas as tentações, demonstrando total fidelidade a Deus. Esse evento simboliza o triunfo do Espírito sobre a carne e a importância da perseverança na fé diante das provações. Segundo Moisés no Monte Sinai, Êxodo 24:16, 34:28, Moisés permaneceu 40 dias e 40 noites no Monte Sinai, onde recebeu as tábuas da lei, os 10 mandamentos. Esse período marcou um momento de intensa comunhão entre Moisés e Deus, representando a renovação da aliança entre Deus e o povo de Israel. Assim como na Quaresma, foi um tempo de preparação para algo grandioso, a revelação da vontade de Deus ao seu povo. 3. O dilúvio de Noé, Gênesis 7:12, 8:6. A Bíblia relata que choveu sobre a terra por 40 dias e 40 noites durante o dilúvio. Esse evento representa um período de purificação e renovação, pois a humanidade estava corrompida pelo pecado, e Deus decidiu recomeçar com Noé e sua família. A semelhança com a Quaresma está na ideia de purificação espiritual, eliminando o pecado e permitindo um novo começo. 4. Os 40 anos do povo de Israel no deserto. Números 14, 33 a 34, Deuteronômio 8, 2, 5. O povo de Israel passou 40 anos vagando pelo deserto antes de entrar na Terra Prometida. Esse longo período foi um tempo de provação e aprendizado, onde Deus testou sua fidelidade e os preparou espiritualmente. A Quaresma reflete essa caminhada, simbolizando o tempo necessário para que os cristãos fortaleçam sua fé antes da Páscoa. O simbolismo da Quaresma: purificação, preparação e transformação. A Quaresma não é apenas um tempo de renúncia, mas uma oportunidade de transformação espiritual. Assim como os grandes personagens bíblicos passaram por 40 dias ou anos de provação antes de um momento decisivo, os cristãos também são convidados a passar por 40 dias esse período com 3 principais propósitos. Purificação. O jejum e a penitência ajudam os fiéis a se libertarem das influências do pecado
e das distrações mundanas. Assim como Jesus resistiu às tentações no deserto, os cristãos aprendem a fortalecer sua vontade e a confiar mais em Deus. Preparação. A Quaresma prepara o coração para a celebração da Páscoa, o evento central da fé cristã. É um tempo para refletir sobre a vida, reavaliar atitudes e renovar o compromisso com Deus. Transformação espiritual. A experiência da Quaresma deve levar a uma verdadeira conversão, mudando o coração e aproximando o fiel de Deus. O objetivo não é apenas passar 40 dias sem comer algo específico, mas crescer espiritualmente e se tornar uma pessoa melhor. O propósito do jejum na Quaresma. O jejum na Quaresma tem um significado profundo dentro da tradição cristã, sendo um momento de preparação espiritual, renovação e maior proximidade com Deus. Ele não se resume apenas à abstinência de alimentos, mas simboliza a busca por um relacionamento mais íntimo com o Criador, além do fortalecimento da disciplina e do autocontrole. O exemplo de Jesus no deserto. O fundamento bíblico do jejum na Quaresma está na experiência de Jesus no deserto. O Evangelho de Mateus, capítulo 4, versículos 1 a 2, relata que, antes de iniciar sua missão pública, Jesus se retirou ao deserto e jejuou por 40 dias e 40 noites. Esse período foi um tempo de provação, onde ele enfrentou tentações e demonstrou sua total dependência do Pai. Esse ato de Jesus serviu como um modelo para os cristãos, mostrando que o jejum é um meio de fortalecer a fé, resistir às tentações e preparar o coração para viver segundo a vontade de Deus. O verdadeiro significado do jejum. O jejum na Quaresma não se limita à simples privação de comida. Seu propósito vai além da renúncia física, sendo um exercício espiritual que envolve fortalecimento da fé. O jejum é uma forma de confiar mais em Deus, reconhecendo que Ele é a fonte de nossa força e sustento. Controle dos desejos. Ao renunciar a certos alimentos ou hábitos, a pessoa aprende a dominar suas vontades e a desenvolver maior disciplina. Oferecimento e sacrifício. O jejum pode ser oferecido a Deus como um ato de amor e entrega, unindo-se ao sacrifício de Cristo na cruz. Além da abstinência de alimentos, muitos fiéis optam por jejuar de outras formas, como reduzir o uso de redes sociais, evitar reclamações ou buscar viver com mais simplicidade. O objetivo é remover distrações e focar no essencial, a comunhão com Deus. Os benefícios espirituais do jejum. O jejum, quando praticado com o coração sincero, traz diversos benefícios espirituais, tais como aproximação com Deus. Ao jejuar, a pessoa dedica mais tempo à oração e reflexão, fortalecendo sua relação com Deus. Disciplina e autodomínio. Controlar impulsos e desejos fortalece a vontade e ajuda a desenvolver uma vida mais equilibrada. Crescimento interior. O jejum permite uma maior introspecção e um exame de consciência, levando ao arrependimento e à busca por uma vida mais virtuosa. A penitência é um dos aspectos fundamentais da vida cristã, pois está diretamente ligada ao arrependimento e à busca pela santidade. Muitas vezes, ela é erroneamente associada apenas a castigos ou sofrimentos. Mas, na verdade, a penitência é um ato de amor, humildade e conversão interior. Vamos explorar detalhadamente por que ela é tão importante. Penitência não é punição, mas um ato de humildade e arrependimento. A palavra penitência vem do latim paenitentia, que significa arrependimento, mudança de vida. No cristianismo, penitência não significa simplesmente sofrer por sofrimento, mas sim reconhecer nossas falhas e buscar uma transformação verdadeira. Não é castigo, mas remédio. Deus não quer que soframos inutilmente. A penitência é um meio de cura espiritual, uma forma de fortalecer nossa alma contra o pecado e nos aproximarmos mais dele, expressão do verdadeiro arrependimento. Quando erramos, simplesmente dizer desculpa não basta. Precisamos demonstrar com atitudes que queremos mudar. A penitência é essa atitude concreta de conversão, ato de humildade. Ao praticarmos a penitência, reconhecemos que não somos autossuficientes e que precisamos da graça de Deus para vencer nossas fraquezas. O exemplo dos santos
A penitência como caminho para a santidade. Os santos foram pessoas que compreenderam profundamente a importância da penitência. Eles a viveram não como um fardo, mas como um meio de crescimento espiritual. Alguns exemplos. São Francisco de Assis. Ele vivia com simplicidade extrema, renunciando a confortos materiais, não porque desprezava o mundo, mas para se entregar inteiramente a Deus. Sua penitência era uma forma de amor e união com Cristo. Santa Teresinha do Menino Jesus. Mesmo em sua vida simples no convento, ela praticava pequenas penitências, oferecendo sacrifícios diários, como suportar dificuldades com paciência e amor. Santo Inácio de Loyola. Antes de sua conversão, era um nobre vaidoso, mas ao encontrar Deus passou longos períodos em oração e penitência, transformando-se no fundador dos jesuítas e um grande mestre espiritual. A penitência dos santos não era um sofrimento sem sentido, mas um meio de purificação interior e maior proximidade com Deus. Como a penitência nos ajuda a reconhecer nossas falhas e buscar uma vida mais alinhada com Cristo. O pecado nos afasta de Deus, mas a penitência nos ajuda a retomar o caminho certo. Ela nos faz reconhecer nossos erros. Muitas vezes, vivemos no automático e não percebemos nossas falhas. A penitência nos dá a oportunidade de refletir e enxergar onde precisamos melhorar. Fortalecer a vontade. Assim como o exercício físico fortalece o corpo, a penitência fortalece a alma. Pequenos sacrifícios como jejum, orações extras ou obras de caridade nos ajudam a vencer vícios e tentações. Unir-se ao sofrimento de Cristo. Jesus sofreu por nós na cruz e quando oferecemos nossas pequenas penitências a Ele, nos unimos ao seu amor redentor. A penitência é um presente de Deus, uma ferramenta para nosso crescimento espiritual. Não é castigo, mas um meio de conversão. Os santos nos mostram que ela é um caminho seguro para a santidade. Por meio da penitência, reconhecemos nossas fraquezas e nos aproximamos mais de Cristo, buscando uma vida mais santa e alinhada com os ensinamentos do Evangelho. Como viver uma quaresma transformadora? A quaresma é um tempo de preparação espiritual que antecede a Páscoa, um período de 40 dias de reflexão, penitência e conversão. Para vivê-la de maneira verdadeiramente transformadora, é essencial aprofundar-se em 3 pilares fundamentais: jejum verdadeiro, oração sincera e caridade genuína. Vamos explorar cada um desses aspectos detalhadamente. Jejum verdadeiro. Mais do que apenas alimentos. Muitas pessoas associam o jejum quaresmal apenas à restrição alimentar, como deixar de comer carne às sextas-feiras ou reduzir a quantidade de comida em alguns dias. No entanto, o verdadeiro jejum vai além disso. Trata-se de abrir mão de tudo aquilo que nos afasta de Deus. Como praticar o jejum de maneira transformadora? Jejum de palavras negativas. Evite fofocas, reclamações, palavrões e julgamentos. Substitua por palavras edificantes. Jejum digital. Diminua o tempo em redes sociais e use esse tempo para momentos de oração e reflexão. Jejum de vícios e hábitos prejudiciais. Reduza ou abandone comportamentos que não contribuem para seu crescimento espiritual, como o excesso de entretenimento vazio, consumismo e procrastinação. Jejum alimentar com propósito. Quando optar por restringir alimentos, ofereça isso como um sacrifício a Deus e use esse ato para fortalecer sua disciplina e empatia pelos que passam fome. O jejum verdadeiro não deve ser apenas uma privação, mas um meio de purificação e fortalecimento espiritual. Oração sincera, escutar a voz de Deus. A oração é a ponte que nos conecta diretamente com Deus. Durante a quaresma, ela se torna ainda mais essencial, pois nos ajuda a entender sua vontade e nos fortalece na caminhada de conversão. Como aprofundar sua vida de oração? Crie um tempo fixo para orar. Estabeleça um momento diário para a oração, seja pela manhã, à noite ou em intervalos do dia. Ore com o coração. Não se limite a repetir palavras. Fale com Deus como um pai amoroso e esteja aberto para escutá-lo. Leitura da Bíblia. A palavra de Deus é uma fonte inesgotável de sabedoria e direcionamento.
Medite sobre passagens relacionadas à conversão, misericórdia e sacrifício. Pratique a oração do silêncio. Muitas vezes ficamos apenas pedindo coisas a Deus, mas não paramos para ouvi-lo. Reserve um momento para o silêncio e deixe que ele fale ao seu coração. Reze pelos outros. Interceder por familiares, amigos e até por aqueles que nos causam dificuldades é um ato poderoso de caridade espiritual. A oração sincera transforma nossa maneira de pensar e agir, pois nos alinha com os propósitos de Deus. Para que a Quaresma seja realmente transformadora, é necessário ir além das práticas externas e permitir que Deus opere em nosso interior. O jejum verdadeiro nos ajuda a nos desapegar do que nos afasta dele. A oração sincera nos aproxima e fortalece nossa fé. A caridade genuína nos ensina a amar como Cristo